Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. Estes vídeos têm surgido aqui um bocado no seguimento da catástrofe que se tem assolado em Portugal e não só, noutros países da União Europeia, que é os fogos, as inundações, as intempéries que se tem assolado aí por esse mundo fora, e que toda a gente sabe o porquê destas mudanças climáticas, mas alguns é do género a subir para o lado. Quando digo alguns é governos, não é? Como é óbvio. Nessa perspectiva, venho-vos dar aqui algumas dicas, porque normalmente esta altura do ano, que é agosto, mês de agosto, julho, agosto, setembro, há quem ainda aproveita outubro, mas menos. Para quê? Para agendar algumas viagens de motinha, ou não, pode ser outro tipo de viagens quaisquer, de moto, de carro. Estou a falar principalmente para estes. Porquê? Porque normalmente o que é que vocês fazem? Se fizerem estas viagens, fazem, se for com o objetivo só de ir ao ponto A ao ponto B, não há grande stress, a não ser, claro, estarem atentos a algum problema que possa haver no vosso trajeto entre o ponto A e o ponto B, não é? Aí vocês têm que estar atentos. Na eventualidade de ser algo mais complexo, como é conhecer mais locais, ou seja, vocês irem de moto, vou falar aqui de moto, irem a um ponto A, um ponto B, um ponto C, um ponto D, um ponto, terem N paragens, por assim dizer, 5, 6 paragens previstas, que esse tipo de percurso que vocês escolham não seja algo linear, ok? Por exemplo, imaginem, para vos contextualizar, imaginem que vocês até querem fazer uma viagem Porto-Lisboa, Lisboa-Faro, Faro-Beja, Beja-Bragança, por assim dizer, e depois normalmente Porto. Por exemplo, na viagem Porto-Lisboa, que vocês não façam a vossa viagem linear a 100%. Ou seja, vocês têm que ter alternativas ou um plano B, por assim dizer, na eventualidade de naquele percurso vocês terem algum problema. E terem um problema, pode ser ele mecânico, pode ser ele de alguma estrada fechada, pode ser ele de inúmeros fatores, ok? E o plano B é de vocês terem rotas alternativas ou planearem rotas alternativas para, na eventualidade de vocês, por exemplo, não conseguirem fazer aquela visita Porto-Lisboa, terem um plano B de saltarem ali 1 ou 2 dias, ok? Cortando o caminho, por assim dizer, e passarem para o segundo ponto de observação ou paragem, como vocês lhe queiram entender. Por norma, isto é delineado ou é chamado de percursos em formato de flor. Porquê? Ou formato de pétala. Porquê? Porque são percursos
por assim dizer, tem a possibilidade de fazer o percurso mais longo, que será o exterior ou o perímetro da pétala, mas junto ao núcleo da flor, ok, que será na parte central, tem na zona da pétala que se une em baixo, será a zona mais curta, que vocês, na eventualidade de terem algum stress, podem saltar, por assim dizer, de uma pétala para a outra, sem grandes constrangimentos, na eventualidade de vocês terem algum percalço, ok? E se quiserem, na eventualidade, ou por exemplo, muitas das vezes a gente vai pelo caminho e se calhar até para num sítio que não estava programado e que gosta, pá, e que se calhar fica ali a usufruir daquele spot ou daquele sítio mais tempo. Opá, depois verificam que mediante o vosso planeamento que não conseguem ir ao ponto A ou B. Pá, se vocês fizerem este percurso em forma de pétala, por assim dizer, ou em forma de flor, vocês conseguem saltar, ou seja, conseguem cortar caminho, entre aspas, e saltar ali um dia ou dois. Aí, nos dias que correm hoje, com isto dos incêndios, com este tipo todo de catástrofes naturais que vai acontecendo e que surgem quase do nada, se a gente tiver esse tipo de plano B, que na eventualidade o percurso que a gente está a percorrer esteja bloqueado ou intransitável, a gente tenha tipo, vou-lhe chamar uma escapatória para conseguirmos percorrer o nosso caminho sem grandes transtornos, por assim dizer, e sem grande percalço. Por isso é sempre de bom tom, a meu ver, vocês terem o dito plano B e fazerem os vossos percursos, os vossos itinerários com esta forma, porque isso vai-vos proporcionar outras alternativas em caso de algum inconveniente ou algum percalço. Ok, companheiros, espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam o canal, façam um grande like. Pá, se vocês viram que estas dicas vos enriqueceu de alguma forma, pá, subscrevam o canal, ok? Recomendem, partilhem e tchauzinho.